Olá pessoas, esse é o segundo Algumas Doses de Coisa Alguma e hoje a gente vai falar um pouco sobre autoritarismo e por que está se debatendo tanto sobre esse tema pelo mundo inteiro. O autoritarismo é um conceito da ciência política muito analisado durante toda a história. Hannah Arendt já diferenciou ele de totalitarismo, autores como Boris Fausto já analisou o autoritarismo, o pensamento autoritário no Brasil, especificamente na década de 30. E Juan Lins, o cientista político espanhol, também abordou o conceito de autoritarismo, principalmente analisando as ditaduras do início do século XX, do meio ali do século XX. No entanto, hoje, as ditaduras, o autoritarismo, vamos dizer assim, político, ele tem se transformado. E essa transformação é que é muito debatida hoje em dia, principalmente depois da publicação do livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Esse livro trata de uma nova forma de autoritarismo e talvez até mesmo de ditadura, o que ele chama de regimes híbridos. Os regimes híbridos, diferentemente das autocracias das décadas de 70 e 30 do século XX, eles não são estabelecidos a partir de golpes. Na maioria das vezes, os líderes dos regimes híbridos eles são eleitos e trabalham de acordo com a legalidade, pelo menos de acordo com a suposta legalidade. Segundo os autores do livro Como as Democracias Morrem, os bons exemplos de regimes híbridos seriam o Peru do final da década de 90 com Fujimori, a Venezuela de Chávez e Maduro, de Erdogan na Turquia e Orbán na Hungria, o governo de Duterte nas Filipinas e alguns outros países. Mas qual é a diferença desses novos regimes para os regimes anteriores, os regimes antigos? Os regimes antigos eles tinham pontos de ruptura, normalmente um golpe militar que tomava o Palácio da Presidência e instituía um novo governo, um governo normalmente não eleito. Esse modelo atual não funciona assim. As mudanças legislativas elas ocorrem gradativamente sobre o jugo da legalidade das cortes constitucionais e muitas vezes com o apoio do legislativo, que acaba gerando uma concentração em torno de um político ou de um partido, de um movimento partidário específico. Para identificar esse político antes mesmo dele ser eleito, Levitsky propõe um teste, uma metodologia específica de Juan Lins, um cientista político espanhol já aqui citado. Essa metodologia consiste em 15 perguntas relacionadas ao tratamento desse político com a oposição, ao tratamento desse político com minorias, ao respeito que esse político tem com a Constituição e com o regime de legalidade do parlamento. Todas essas perguntas, se afirmativas, se as respostas forem afirmativas, elas podem indicar um propenso político autoritário. E aqui a gente chega num ponto interessante. Levitsky escreveu um artigo para a Folha de São Paulo em 31 de agosto de 2018, afirmando categoricamente que Jair Bolsonaro, o nosso presidente eleito, era sim um político autoritário. Realmente, ao se fazer uma análise, segundo os testes de Lins, do político Jair Bolsonaro e do seu discurso, resta claro um propenso autoritarismo. Isso não quer dizer que o governo dele atualmente, apenas 3 meses de governo, é um regime autoritário, muito pelo contrário. O governo Bolsonaro ele continua seguindo a legalidade e seguindo os ritos normais da democracia brasileira, os ritos constitucionais. Isso, no entanto, não significa que a propensão do político é para tanto. Os indicativos, por exemplo, que ele começa a dar de não conseguir lidar muito bem com a própria Câmara de Deputados, não conseguir negociar com as câmaras de deputados e não saber ao certo como fazer isso, são indícios de inabilidade política ou de falta de vontade mesmo de negociar com o parlamento. Isso pode demonstrar uma inexperiência do presidente, mas também pode demonstrar a completa falta de interesse em debater certos temas e impor certas pautas. É por isso que é importante, além de fazer oposição ou não a Jair Bolsonaro e que se deixe de lado aqui a questão até partidária, analisar com cuidado as políticas e os avanços ou retrocessos feitos nesse governo que acabou de começar. Analisar principalmente as alterações legislativas ligadas ao relacionamento entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Esse deve ser o foco dos cidadãos que ainda têm uma valorização pela democracia. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Meu nome é Ulisses Matheus, eu sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito, sou advogado, pesquiso há bastante tempo
as políticas autoritárias. Pesquiso há bastante tempo também alguns personagens ligados ao autoritarismo no Brasil no século XX e queria compartilhar esse conhecimento com vocês. Os próximos vídeos falarão dos mais variados temas: política, direito, quem sabe até futebol, coisas que eu gosto. Esse canal ele não está limitado a um determinado tema específico, ele pode falar de atualidades também. Eu peço para você que está assistindo aqui, se for no YouTube, curte, compartilha, assina o canal, né? Assina o canal, aperta o sininho. Se você tá vendo isso, não, o diretor tá pedindo para eu fazer de novo, eu não vou fazer de novo. Aperta o sininho e se você tá assistindo no Facebook, curte a página do Algumas Doses de Coisa Alguma. Lá a gente vai publicar também nossos vídeos. Primeiro a gente publica no YouTube, depois a gente vai publicar no Facebook para você ter acesso ao conteúdo. A gente vai tentar fazer os vídeos semanalmente, não garanto que vai conseguir, mas a ideia é continuar com o canal firme e forte. Valeu, abraços! Ou os regimes comunistas do leste europeu. Remédios, Paulo. Esse livro é... Alô, Luiz Paulo. Mais energia um pouco.